Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dos culpados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, né? O Barroso e muitas outras pessoas, a Marina também, diz que são as mudanças climáticas, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que as mudanças climáticas estão acontecendo, o mundo está esquentando, mas eu tenho dúvidas nisso daí, porque a verdade é que sempre teve muita cheia no Rio Grande do Sul, né? Essa, evidentemente, foi muito maior do que as outras, mas sempre teve muita cheia. Aliás, em vários lugares do Brasil sempre teve esse fenômeno de alagamento por aqui, né? E culpar a mudança climática é uma coisa que é muito conveniente para os políticos, porque, na verdade, quer dizer que nenhum político falhou. E se a gente olhar o que aconteceu de fato, a gente vai ver que, olha só, teve um monte de falha do governo nessa história. Não estou dizendo que a mudança climática não teve também um impacto nisso daí, mas principalmente o governo falhou muito. Vamos dar uma olhada nesse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Estado Propinocrático de Imposto, Casé Alfa Romeo 2300 TI e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Barroso, a Marina e um monte de outras pessoas estão dizendo que a culpa é do aquecimento global. Acho mais engraçado ainda quando dizem que a culpa é das leis ambientais do Brasil e do Rio Grande do Sul, porque são leis neoliberais e não sei o que lá, e com isso causa mudança climática, sendo que a mudança climática é um fenômeno mundial, né? Então podem ser leis na Índia, na Bélgica, na China que provocaram esse aquecimento global. Essa ideia de que foi uma lei específica no Brasil que mudou as coisas é muito ruim. Além do que, esse culpado encontrado das mudanças climáticas é muito conveniente para o governo, simplesmente porque diz que ele não tem culpa, não foi culpa da ineficiência estatal. E mais do que isso, dá oportunidade para ele aumentar o autoritarismo, aumentar o rigor de leis, cobrar mais licenças, exigir mais estudos ambientais, um monte de lambança que você vai ter que cumprir agora, porque eles decidiram que a culpa não é deles, a culpa é das mudanças climáticas, né? Mas a verdade é a seguinte, bom, antes da gente entrar nos culpados de verdade, eu quero esclarecer esse vídeo que está circulando do Alexandre Garcia, falando sobre as comportas que foram abertas. Isso aqui está errado, tá? Primeiro, isso foi de 2023, não é desse ano que ele está falando isso. E segundo, mesmo em 2023, eu já falei que isso daqui não é problema. Por quê? Quando você tem uma cheia muito alta, as represas precisam abrir comportas, tá? Não tem alternativa que não seja abrir comportas, porque senão a própria estrutura da barragem ela fica comprometida. Então é melhor você abrir a comporta do que você deixar a barragem arrebentar, e aí seria uma situação muito pior, né? Então, esse caso do Alexandre Garcia aqui não tem nada a ver, só estou alertando vocês que isso não é verdadeiro, tá? Agora, ele falou isso sobre a chuva de 2023, tá? Nem foi sobre a chuva desse ano. Bom, agora, a Folha de São Paulo traz aqui um infográfico de coisas que falharam no sistema de proteção contra a cheia de Porto Alegre. Aqui está falando especificamente da capital, tá? Não está falando das chuvas como um todo. Mas a capital é um dos lugares que foi mais afetado, né? Uma boa parte do centro ali, vários bairros foram extremamente afetados, inclusive municípios próximos como Canoas e coisa e tal foram muito afetados em função disso. E como a capital, Porto Alegre e Canoas, tem uma quantidade muito grande de moradores, isso acaba tendo um efeito muito grande, ou seja, muitas das mortes, das tragédias que estão acontecendo, embora não estou desmerecendo as tragédias nas outras cidades, evidentemente, mas muitas dessas tragédias estão acontecendo exatamente em Porto Alegre e ali na chamada Foz do Guaíba, né, a região do Guaíba ali, né? Para quem não conhece Porto Alegre, fica aqui toda essa região aqui, ó, é um estuário. Porto Alegre não tem ligação com o mar, ele tem ligação com o chamado Rio Guaíba. O Rio Guaíba não é bem um rio, né? O rio que tem aqui é o Rio Jacuí. Ele chega aqui e aí se transforma no Guaíba. Embora isso daqui poderia ser mais uma lagoa do que um rio, né, mas é o sistema do estuário do rio Jacuí, que depois vira a Lagoa dos Patos e finalmente deságua no mar aqui na região de Rio Grande, mais ao sul aqui, né? Então é isso esse que foi o problema. Em determinado momento choveu muita coisa,
Exatamente, isso é um problema, evidentemente. Muita chuva aqui em um monte de lugares. Além dos problemas que ocasionou todo aqui nas várias cidades por aqui, essa água toda chegou aqui e de repente ela não conseguiu escoar rápido o suficiente para sair do outro lado aqui, para desaguar na lagoa e depois no mar. Isso foi um dos fatores que levou ao alagamento aqui em Porto Alegre, em Canoas. A água ainda está subindo em Canoas, imagina-se que ela vai começar a baixar a partir de hoje, mas ela ainda está subindo lá, chegou a 5 metros em alguns lugares aqui, realmente um nível extremamente alto, né? E isso não é novidade. Porto Alegre já teve outras enchentes no passado tão grandes quanto. Em determinado momento fizeram todo um sistema de comportas e muros de contenção exatamente para evitar esse tipo de coisa. Num momento de cheia do Guaíba, eles conseguiriam fechar essas comportas aqui e isso atuaria como um sistema isolando bairros de Porto Alegre, de forma que a água passaria direto e iria para a Lagoa dos Patos e não afetaria de forma significativa a cidade, né? A proteção foi criada na década de 1970, tem 14 comportas, 23 bombas de sucção, mas a matéria da Folha fala aqui que é mais do que isso. São 2,65 quilômetros de muro na Avenida Mauá, no centro da cidade, 14 comportas e diversas casas de bombas espalhadas pelo município. Enfim, fizeram uma grande estrutura que, se funcionasse, poderia ter diminuído muito o impacto dessa tragédia, né? Mas, infelizmente, o que aconteceu? Esse tipo de coisa é o que a gente sempre vê políticos fazer. Para o político, é muito interessante contratar a elaboração da obra, porque é um dinheiro grande, é algo que dá visibilidade eleitoral, é algo que ele pode tirar uma propininha legal dessa licitação aí para fazer essa construção. Então é uma coisa que né, é interessante. Só que depois isso tem que ser mantido, né? E o grande problema desse tipo de sistema é esse, é você manter o sistema esse tempo todo. Acabou que não teve manutenção suficiente, então o que vocês estão vendo aqui é que eles fecharam a comporta, só que estava vazando água, a água continuou passando por baixo da comporta. Aí tentaram botar saco de areia para tentar impedir isso daqui. Só que saco de areia é uma coisa que não funciona de verdade, né? Então, no final das contas, acabou não resolvendo esse sistema e acabou alagando a cidade toda. Além disso, esse tipo de sistema tem um outro problema, que é o fato de que ele tem sempre um limite, né? Ou seja, ele consegue segurar a água até uma determinada altura. Se a água passar daquela altura, o sistema não serve para nada, né? Então é o que acontece com os piscinões do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, né? Para chuva pequena, eles funcionam com uma maravilha, olha só, né? Realmente não tem poça nenhuma. Só que chuva pequena, as poças eram pequenas também, não fazia tanta diferença assim. Agora, quando chove de verdade, que chove muito mesmo e coisa e tal, já não funcionou nada. Já encheu os piscinões e continuou tudo alagado do mesmo jeito, porque simplesmente foi água demais, né? Então isso é um problema realmente, né? Esse tipo de coisa, essas proteções feitas pelo Estado são ineficientes e levam a eventos mais catastróficos ainda, porque quando tem um evento que realmente supera aquilo, ele é muito pior, né? Tem um outro detalhe aqui que traz a Cláudia Borim, e eu confesso para vocês que eu não vi em outros lugares essa informação aqui, mas é uma informação que eu acredito que proceda, tá? Ela está reclamando aqui que o grande problema foi a questão da dragagem do rio Guaíba e da Lagoa dos Patos. Eu explico para vocês. O rio Guaíba, como eu disse, é essa coisa grande aqui, que é quase uma lagoa, na verdade, e depois a Lagoa dos Patos, que fica aqui. Aqui tem um canal de navegação para os navios que vão para Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade portuária, né? Então você tem aqui vários navios e tem um canal de dragagem nisso daqui. Esse tipo de sistema, quando você vem um rio que vem pequeno, que de repente aumenta de tamanho, isso é típico de causar deposição de coisas no fundo, né? Então, ou seja, o fundo começa a ser assoreado, começa a encher de areia o fundo do rio ali. Então, essa região aqui toda tem esse problema. A Lagoa dos Patos como um todo tem um problema também. É lógico, eles fazem um canal de navegação que eles cavucam para deixar um calado suficiente para isso. Só que havia a expectativa também de fazer isso em uma quantidade maior do rio. Por quê? Justamente para a questão das chuvas, né? O rio não ia sumir, ele ia continuar no mesmo lugar, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Só que quando viesse mais água, seria mais rápido dessa água passar. Porque ao invés de você ter o rio assoreado, que só tem um volume pequeno que consegue passar ali,
você passa a ter um rio maior, um rio mais profundo, que consegue levar as águas mais rapidamente, né? Veja, esse é todo o problema. A Lagoa dos Patos ela já é quase no nível do mar. Então, quando chegou muita água aqui de cima, se esse escoamento for rápido aqui, a água não vai subir. O escoamento é rápido, ela vai para o mar, ela vai descer para a região menor, que é o mar, né? O que aconteceu foi justamente que, como você tinha um assoreamento muito grande ali, e acabou que essa água não foi levada para o mar e com isso gerou-se o problema todo, né? E aí o que ela levanta aqui é que, olha só, o culpado seria justamente o movimento ambientalista que impediu a dragagem do fundo do rio Guaíba, porque o número de licenças ambientais que você precisa é muito grande. E eles trazem um argumento que tem muita areia ali contaminada ali no fundo do Guaíba. Então, na hora de mexer com isso, tem que ter todo um cuidado especial e coisa e tal para tirar essa areia contaminada que está no fundo do Guaíba, para tirar isso daí. E aí é tanta licença ambiental, é tanto burocrata envolvido, que simplesmente não se consegue fazer, né? Veja, durante muito tempo o Guaíba não teve esse problema porque era permitida o uso da areia dali. O pessoal explorava a areia do Guaíba justamente para construção civil, para esse tipo de coisa, né? Aí proibiram isso, então começou a ter assoreamento lá. Aí ela conta aqui o caso daquela orla, né? Olha só, esse aterro da foto, que foi iniciado na década de 60 pelo então prefeito Leonel Brizola, veio a se tornar os parques da Harmonia Marinha do Brasil e recentemente a linda Orla. A Orla do Guaíba, lá em Porto Alegre, é um lugar lindíssimo, né? Inclusive eu fui num evento Pokémon que teve lá em 2019, se não me engano. Muito bacana a orla, muito legal mesmo, lindíssima. E é um aterro isso daqui. O que eles fizeram na época, né? Eles dragaram o fundo do rio e fizeram essa orla. E aqui, ó, tá aqui a orla toda, é muito bacana aqui. Realmente esse aqui é o rio Guaíba. E tem uma imagem aqui, ó, tem um monte de coisa ali no rio, coisa e tal, bacana. Aqui, ó, eles explicam como é que eles tiraram a coisa da orla para fazer, do fundo do rio para fazer a orla, né? Repara que é uma coisa muito grande aqui, né? Uma área muito grande que vem aqui, e tem outros parques também, esse aqui é um deles, né? Como ela fala aqui, tem outros parques também, o Parque Harmonia, Marinha do Brasil e, mais recentemente, a Orla, né? Ao contrário do que muitos pensam, justamente esse aterro é que impediu por décadas que a cidade fosse inundada, como foi em 1941. Toda essa terra foi retirada do leito do Guaíba, dando maior profundidade e, consequentemente, maior vazão às enxurradas provenientes da bacia hidrográfica, que forma o delta que deságua no Guaíba. Infelizmente, desde então, os ambientalistas não permitem mais que se drague o fundo do Guaíba, né? E isso seria a causa da coisa. Então, estou ressaltando que eu não tenho informações sobre isso daqui, não sei se isso daqui é verdade, mas me parece uma coisa que tem consistência. Eu acho que deveria ser avaliado isso daí, se uma drenagem no Guaíba não resolveria esse problema, né? Porque resolver o problema do aquecimento global é complicado, vai depender de ajuda de um monte de gente aí no mundo inteiro, né? Se é que isso vai ser resolvido pela mão de políticos. Agora, liberar o licenciamento ambiental para se fazer uma dragagem do Guaíba é algo que pode ser feito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.